Galera, hoje eu vim com mais um vídeo essa semana aí pra gente falar de três coisinhas aí. Que eu assisti um desenho animado japonês que eu assisto toda semana na Netflix, Violet Evergarden, Star Wars e Baby Drive. Foram filmes que eu assisti durante a semana aí e eu gostaria de colocar a minha opinião sobre os filmes. Nada muito técnico, apenas um breve comentário de um fã, somente. Começa aí por Violet Evergarden. É uma animação de traço sem igual, de desenho. Excelente, uma história que fala de superação e crescimento de uma ex-militar que apenas conheceu a guerra. Ela passa desde muito nova só na guerra, só lutando. E ao sair desse mundo, ela encontra na escrita de cartas sentimentos jamais sentidos e começa a entender o significado e sentido das emoções que sentia. Descobre o que é o amor esse que o seu comandante sentia por ela. Sem dúvida um desenho japonês que vale muito a pena ser assistido. Esse desenho é interessante porque, assim, desde o ano passado eu tenho tentado evoluir no meu inglês. E para isso eu tenho começado a assistir algumas coisas 100% em inglês. E esse é um desenho que eu assisto ele todo em inglês, com legenda em inglês. Nota, o episódio 9 fez cair um suorzinho nos olhos aqui. Vamos lá para Star Wars. Sempre gostei mais de Star Trek. Eu acho mais legal e as histórias são melhores roteirizadas, né? Tem um sentido melhor para mim. Mas não desmereço em momento algum a grandiosidade do universo Star Wars. Esse último filme só assisti no último sábado, mas assim como o primeiro foi magnífico. Primeiro que eu falo em relação ao episódio 7 agora dessa saga, que a gente está dentro do universo Walt Disney, né? Sendo sincero, a riqueza e beleza de cenários são deslumbrantes. Os universos e mundos que nos são mostrados são incríveis e impossíveis de existir, tendo em vista como são trabalhados. É tão real e tão intensa a forma que eles nos mostram, cores, vivência, terra, poeira, a qualidade de imagem, é tão realístico que realmente a gente acredita que aquilo existe. A história em si tem alguns momentos paralelos fracos. Eu não gosto muito do enredo que roda fora do que acontece entre as cenas de Kylo Ren e da Rey, que são os Jedi da próxima geração. Mas sem dúvida são bem trabalhadas, né? De qualquer forma elas são muito bem dirigidas e tem um cenário muito bonito. Os dois principais, o Kylo e a Rey, são o que podemos chamar de prodígios Jedi e fazem jus a esse título. São extremamente natos e talentosos. Tem no sangue o conhecimento da força. Tanto é que a gente tem uma cena, um pouco de spoiler, mas o filme já saiu em dezembro do ano passado, então acredito que a maioria das pessoas já tenha assistido ou visto algum comentário com spoiler. Tem uma cena que aparece o mestre Yoda e ele fala com Luke que ele deve esquecer tudo que está escrito nos livros, que os dois próximos aprendizes, que é a Rey e o Kylo, eles têm no sangue realmente o que é ser um Jedi. Então todo aquele conhecimento básico de como atingir a força, de como começar a ter a força no sentido de realmente ela agir sobre algo, levantar pedras, ou o sentido mais mágico e de poder dela, tudo isso ele já tem no sangue e naturalmente eles já sabem como portar isso no dia a dia. O que eles precisam é simplesmente ser guiados. E isso o Luke, como último Jedi aí, por isso The Last of Jedi, tem como tarefa. Baby Drive. Esse é um exemplo de montagem maravilhosa de som. É um filme basicamente de fuga de carros e grandes assaltos. Mas o diferencial dele, sem dúvida, é a montagem de som, onde cada batida, cada toque sobre a mesa, cada passo, cada ligada do limpador de para-brisa tem a batida de uma música perfeita encaixando com o ritmo e com a cena. Um filme que prende nossa atenção por os detalhes que ele se dedica a entregar. E ainda possui uma história muito interessante, de um personagem principal que tem sua excentricidade justificada nos traumas de sua infância, onde a violência cometida pelo seu pai e a sua mãe culminou em um acidente de carro fatal. Mãe essa que ficou gravada em sua mente graças às suas canções. É um personagem que ele é excêntrico porque ele é cara que fica sempre com o fone de ouvido. A concentração dele é com o fone de ouvido. Quando ele está dirigindo, quando ele está esperando, quando ele está vendo um assalto. Isso aqui é um cara que é humilde, que ele é puro. Ele faz aquilo porque ele se prendeu a uma rede de problemas e foi só se aprofundando até o momento que ficou sem saída e é obrigado a trabalhar para um chefão do crime. Mas ele é um cara bacana e puro, então por fim ele mesmo destrói todo o esquema a qual ele participava.
É um spoiler do filme. Beleza, mas o filme saiu em novembro do ano passado. Acredito que a maioria das pessoas já tenha assistido também. Bem, pessoal, esse é o que eu queria comentar hoje sobre esses 3 pontos: Violet Evergarden, Star Wars Episódio 8 e Baby Drive. Se curtirem, assistam. Se gostarem aí dos meus comentários, curtam. E obrigado. Bom final de semana a todos.